Boa noite, meus queridos e meus amados irmãos. Estamos, neste momento, nos preparando para o nosso culto de oração e estudo da Palavra de Deus, com esta finalidade única e especial de sermos abençoados por seu intermédio. Para isso, os convido a que leamos uma porção sagrada na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, que assim nos diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os outros. E vai por aí fora o apóstolo falando a Timóteo dos últimos tempos, dos tempos difíceis, meus irmãos. Aqui uma profecia da palavra de Deus para nos abençoar, para que nós fiquemos assim preparados e nunca nos sentindo pegos de surpresa. Virão tempos difíceis. Um certo momento, Jesus estava com os discípulos e com mais uma multidão ao seu redor. E Jesus falava daquele acontecimento da multiplicação dos pães. E Jesus disse: olha, vocês me seguem por causa das coisas materiais. Vocês me seguem por causa dos pães que foram multiplicados. Mas aquele que não comer do meu corpo, não tomar do meu sangue, não tem parte comigo. Então, muitos começaram a voltar, porque tinha muita gente querendo coisas materiais, querendo só o benefício físico. E Jesus olhou para os discípulos, para os 12, e falou assim: vocês não querem ir embora também, não? E o apóstolo Pedro, tomando a palavra, disse: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Filho de Deus. Para que iremos nós? Teve outro momento em que Jesus encontrou os discípulos apreensivos. Encontrou os discípulos trancados no cenáculo, com medo dos judeus, como seita do farisaísmo que perseguia, como até hoje, a igreja do Senhor Jesus. E isso se deu após a ressurreição do Senhor. E Jesus apareceu a eles. E o texto de Mateus 28, de 18, 16 a 20, ele nos diz que quando Jesus nos apareceu, alguns creram, mas outros duvidaram. E Jesus, chegando-se a eles, disse-lhes: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Todo o poder me foi dado no céu e na terra. O salmista, no Salmo 119, versículo 18, ele faz uma oração assim: desvenda os meus olhos para que eu veja as tuas maravilhas. Ou em outra versão, as maravilhas da tua lei. Desvenda os meus olhos para que eu veja as tuas maravilhas. As maravilhas que Jesus fez, que Deus fez,
São tantas que jamais poderemos enumerá-las. Mas sabemos de algumas. Dentre elas, o mar encapelado, o vento forte, e Jesus estende a mão e diz: cala-te, aquieta-te. Lembram disso? Outra, o Lázaro morto há 4 dias. Jesus chega e diz: Lázaro, sai para fora. Grandes maravilhas, meus irmãos. Depois de Jesus já no céu, exaltado, Pedro passa por um lugar. Ali tem um homem chamado Enéas, doente, jogado numa cama. E Pedro diz: Enéas, Jesus te dá saúde, levanta-te e anda. Meus irmãos, muitas maravilhas que nós precisamos pedir a Deus que desvende os nossos olhos. Vivemos esse tempo difícil que Paulo disse a Timóteo que haveria. Tempos difíceis, tempos de crise na família, filhos rebeldes, está o texto nos falando aqui, e nossas dificuldades sempre estão na família. Eu sempre digo aos irmãos isso. E ela se projeta para a sociedade. Tempos difíceis. Mas eu deixo nesta noite para os irmãos este desafio, esta oração que eu preciso fazer todos os dias. Se os irmãos precisam, façam comigo assim: Senhor, desvenda os meus olhos para que eu veja as tuas maravilhas. Vamos repetir: Senhor, desvenda os meus olhos para que eu veja as tuas maravilhas. Que o Senhor nos abençoe nesses tempos difíceis em que vivemos, meus irmãos, tempos desafiadores, até para colocar o nosso voto para eleger o prefeito da nossa cidade. Tempos difíceis. Nós precisamos orar, pedir a Deus para nos abençoar, para nos proteger, para nos encorajar, nos livrar de todos os males e perigos. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orando com esta bonita canção. Em Jesus, amigos, temos. E se nós desfalecermos, Deus, renova a nossa fé nesta manhã e nessa noite. Nesses tempos difíceis, renova a nossa fé. Desvenda os nossos olhos para que vejamos as tuas maravilhas. Nos deu, Deus, uma semana abençoada, de paz, de saúde, de vitórias, de prosperidade, de provisão para nossas vidas, para a nossa igreja aqui no Porto da Pedra. Abençoa-nos, ó Deus, nesses tempos em que vivemos. Abençoa a tua igreja, abre os olhos do teu povo, desvenda os nossos olhos, meu Deus, desvenda os nossos olhos dos marasmos, dos contratempos, desvenda os olhos da tua igreja na face da terra, no Brasil, no mundo. Nos abençoa, no nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos. Voltaremos domingo pela manhã e à noite, mais uma palavra de Deus para nos abençoar.